Olá, meus alunos. Estamos aí, finalizando a semana do mês de junho e graças a Deus com tudo bem elaborado. É isso? Quero assim falar que estamos indo muito bem e eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse tema aqui, tá? No capítulo 8 do livro suplementar, nós também vamos falar do Admirável Brasil Novo. Vocês lembram que lá no início do nosso capítulo 8, lembram disso? Nós estávamos falando sobre alguns filmes, não é? E aí eu falei sobre o filme e depois eu falei também sobre o livro, não foi isso? Do Big Brother, não é? Então, deixa eu só lembrar aqui, Dionísio, pegar aqui rapidinho para a gente lembrar do que foi falado. Então, aí nós falamos do filme, do Viu, né? Depois falamos sobre bem que a literatura avisou, a realidade pode ser absurda ou absurda a realidade. Lembra disso? Que nós falamos sobre a questão do... Eu vou voltar aqui, que aí a gente não se perde, né? Para ficar bem explicadinho, que nós falamos, olha, vamos lá. Nós falamos aqui, dei, né, isso, a sinopse do filme, passei um videozinho também e fiz com que vocês assistissem mais esse filme, bem legal. Depois eu falei aqui sobre o grande irmão que está observando você. E no meio desse grande irmão, lembra que eu contei uma historinha que falava do ano de 2045, lembra? De uma ficção também? Então, essa história está baseada aqui, tá? No Admirável Brasil Novo, de Rui Tapioca. Foi aqui que eu estava lendo a questão que eu falei para vocês, onde ele ele prevê um futuro em 2040, em 2040 e em 2045, tá? Esse texto aí está no nosso livro suplementar, que aí eu trouxe para vocês, para a gente poder ter um entendimento, tá bom? Então, aluno novo aí, ó, o livro suplementar é esse aqui, tá? Onde ele vem com língua portuguesa, matemática, ciência e história e geografia. No nosso caso, nós vamos agora começar o capítulo 8, o futuro através dos textos, certo? Só que aí ele trouxe um texto do livro Admirável Brasil Novo. E era exatamente aquilo que eu já estava falando lá atrás com vocês. Então, vamos ler um pouquinho da sinopse. E deu em muita coisa, nem sempre boa, como o leitor descobre logo nas primeiras páginas, quando se depara com um quadro assustador. Estamos no ano da graça ou da desgraça, como prefere um dos personagens. Então, ele está falando de 2045 e da janela do 58º andar descortina-se larga extensão da orla da Baía de Guanabara, imersa há décadas sobre espessa crosta de imundícies e de lixo e de cor castanha pardacenta, né? Pardacenta. O céu cinza chumbo que cobria a baía era frequentado quase que exclusivamente por urubus aos bandos a realizar manobras de voo sobre o mar de petilências. E aqui eu queria que vocês lessem um pouco mais, né, sobre esse livro, que é bem interessante, onde ele faz essa ficção aí do futuro. Então, traz aqui pra gente, né, o texto, tá? Que aí eu vou estar lendo aqui com vocês, porque nós vamos ter tempo para isso. Então, é o nosso livro suplementar, ó, tá vendo? E onde nós vamos ler um pouquinho sobre o texto, beleza? Então, acompanhem comigo com o livro suplementar na página 19. Então, vamos lá. Admirável Brasil Novo. Astrid Junqueira exibia a cara de poucos amigos postada em pé na portaria de um mega prédio da Avenida Rio Branco, quando Lázaro chegou para o encontro marcado. São horas
indagou a escritora assomadiça, em tom de recriminação, batendo o bico do sapato de salto alto no piso e braços cruzados. Absorto, Lázaro deixou-se enlevar por o átimo, pela generosa topografia de corpo de romancista, desde que a conhecera num vernissagem. Encantara-lhe o petulante ao tom autoritário da voz rouca, o olhar fugidio e que lhe conferiam graça singular, sem falar na fascinante independência de atitudes e na ousadia de liberdade de gestos largos que ela exibia. Como não bastasse, Lázaro, durante o rápido transe a que se entregara, tratava-se de renomada escritora de romances policiais, todos, sem exceção, de grande vendagem. Os críticos literários a reconheciam como dona de uma poderosa prosa, ultra-vanguardista, que os filósofos da época haviam classificado de inauguratória de uma nova escola literária brasileira, o romance compacto minimalista. Foi a ponte Rio-Niterói, filha, o maldito tira o põe e o põe das máscaras do Detran, provoca retenções em todo o trajeto e desculpou-se olhando o relógio. Eram 13h20. Lázaro atrasara-se quase uma hora para o encontro. Os 20 primeiros minutos do almoço, no terraço, restaurante do andar, e de um mesa-prédio da Avenida Rio Branco, transcorreram no mais absoluto silêncio entre os dois. Astrid Junqueira sempre requerera esse tempo mínimo de incomunicabilidade para se recuperar de qualquer contrariedade, demonstrando seu agastamento. Pedira ela se recuperar de qualquer contrariedade, e demonstrando seu agastamento, própria contrafeita, o cardápio, e enquanto tamborilava na mesa com os dedos. Tudo isso sem querer olhar para Lázaro, sentado à sua frente. Bom, aí nós vamos ler mais esse pouquinho aqui, tá bom? E vamos entender a página que vai, o número 1 e o número 2 da página 20. Lembrando, gente, que esse texto ele é bem extenso, tá? E que aí não dá para eu ler tudo aqui. Mas temos um vocabulário maravilhoso na página 20, porque a gente tem também no texto umas palavras um pouquinho mais complicadas. Então, por exemplo, quando ele diz assomadiço, significa o quê? Facilmente irritável. Quando ele fala átimo, é aquele momento, o instante, são os sinônimos, tá? Quando ele diz petulante, ou seja, nesse caso ele é atrevido, ousado, transe, estado de alguém que se sente transportado para fora de si. Ou quando ele diz de Detran, que é a sigla para o Departamento Estadual do Trânsito, certo? Retenção, aí é a demora, É amo, é a chateação passageira, o mau humor, tá? CCBB é o Centro Cultural do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Desconversar, fugir de um assunto. Avoado, vive distraído. Comissura, ponto de união entre duas partes correspondentes. Então, vocês podem ver aí que se vocês tiverem dúvidas naquilo que vocês estão lendo, dê uma olhadinha no vocabulário. E outra coisa, todas as palavrinhas estão enumeradas. Então, quando vocês vão lá no texto e vê o primeiro, assomadiça, é o número 1, facilmente irritável. Aí ele diz aqui, olha, quando Lázaro chegou para o encontro marcado, são horas, indagou a escritora assomadiça. Então, o que significa? Facilmente irritável, tá? Então, procurem ver, gente, a questão do vocabulário, porque aí fica mais fácil de entendimento, até quando vocês forem responder as questões. Então, o número 1 da página 20 diz assim, que diferenças podem ser notadas entre as personagens Lázaro das Dores e Junqueira. Então, nós temos o Lázaro, ele é um tanto relapso, ele é sarcástico, não é? E provocador.
enquanto que a Astrid, ela é rígida, snob e ambiciosa, tá bom? No número 2 diz assim: na história, a personagem Astrid Junqueira é uma escritora de renome. Chamam a atenção os títulos dos livros que ela publicou. Eles não foram escolhidos à toa, afinal, o uso de conjunções e preposições pode representar uma característica marcante do texto. Considerando o contexto do texto reproduzido, o que esses títulos parecem sugerir? Então, parecem o quê? Eles cumprem a função com seus conectivos, tá? Então, os títulos são conjunções e ou preposições. E com isso fazem com que as palavras cumpram a função de conectivos. Ok, galera? Então, se liguem que na nossa próxima aula eu vou estar corrigindo as páginas restantes do nosso capítulo 8. É porque o capítulo é extenso, então a gente vai devagarinho, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Beijos!